Tomara que não. Qualquer coisa eu digo que aqui. Se preocupe. Chame, vão lá, vamos passar aqui. Bom, bom dia a todos que nos acompanham online pelo YouTube, bom dia ao Henrique, bom dia professor Lúria, professora Lúria, professora Eulf, professor Chico que nos auxilia aqui no suporte. Né? Então declaro iniciada a sessão de defesa da banca de TFG do Henrique e passo diretamente a palavra para que você faça a sua explanação. Obrigado, professor Adriano. Quero desejar primeiramente um bom dia a todos, ao pessoal presente, pessoal que está assistindo a gente pelo canal do YouTube. Meu nome é Henrique Fiorentino Guzzo, sou estudante do curso de agronomia da Faculdade Mater Dei. Quero estar agradecendo aqui à professora Lúria e ao professor Ricardo, que aceitaram fazer parte da minha banca. E vou estar falando um pouquinho mais sobre o meu trabalho, que seria sobre a resposta da cultura do feijão a diferentes doses de nitrogênio associadas ao uso de regulador de crescimento. Então, a adubação nitrogenada no feijoeiro é uma das grandes questões estudadas para se obter um aumento de produtividade. Temos que, segundo a Araújo et al. 1994, o fornecimento desse nitrogênio para a planta faz com que ocorra um aumento considerável nas produtividades e qualidade de grãos. Também temos que tomar muito cuidado na sua época de aplicação, principalmente em cobertura, por esse nitrogênio, geralmente fornecido através da ureia, ser muito fácil perdido, geralmente pela volatilidade. Então, como ele é um dos maiores custos da produção do feijoeiro, a gente tem que tomar cuidado para a aplicação no estágio correto, sempre antecedendo o período de floração, e também ver o momento ideal, tendo as umidades e condições ideais. Também, um dos grandes fatores é a dosagem estudada para uma maior produtividade e viabilidade. Assim, temos, através de vários estudos, que conforme ocorre um aumento na disponibilidade de nitrogênio em planta do feijão, também ocorre um aumento nos seus componentes de rendimento. Porém, com esse aumento da disponibilidade de nitrogênio, também ocorrem danos. Esses danos podem ser causados devido a um excesso de crescimento da planta, ocasionando assim um alto sombreamento e o acalmamento. Também essa planta se torna mais suscetível ao ataque de doenças e pragas. Para combater esses efeitos indesejados, seria a utilização de reguladores de crescimento. Esses reguladores têm como base atuar no crescimento da planta, diminuindo sua altura e assim viabilizando um aumento da dose nitrogenada, podendo assim a gente alcançar elevadas produtividades. Uma das grandes questões desse trabalho é a escassez de estudos e pesquisas acerca desse assunto. Então, pesquisando muito, aí, a gente não vê muitos artigos e trabalhos relacionados à utilização de reguladores de crescimento no feijoeiro. Então, eu vou falar um pouquinho da cultura do feijão. O feijão comum, em seus lugares, é um dos alimentos mais antigos do mundo. Ele vem sendo cultivado desde o Antigo Egito, a Antiga Grécia. Também ele era utilizado pelos antigos romanos como base de troca, moeda de troca. Um pouquinho sobre a sua domesticação. Ele foi domesticado em 3 centros principais, 2 de maior relevância, sendo eles a América Central, principalmente no México, onde ali foi domesticado o feijão de grão mais pequeno, arredondado, que é o feijão conhecido por nós hoje, feijão carioca e preto, e a segunda região de maior relevância seria o sul dos Andes, mais basicamente no sul da Argentina. Ali foi domesticado um feijão de grão mais comprido, que seria conhecido por nós o feijão jalo. O seu cultivo no Brasil se dá atualmente em 3 safras, sendo elas safra das águas, da seca e de inverno. O feijão, a cultura, ela tem uma grande importância econômica para o Brasil, sendo que a agricultura familiar está muito vinculada a isso, pela grande geração de emprego e renda. Também temos que o Brasil está entre os 3 maiores produtores de feijão do mundo, e sendo que ele é o maior produtor de feijão comum. Uma das grandes questões para o feito desse trabalho, tentando assim obter um aumento de produtividade, é que ele vem perdendo campo ano a ano com a competição de soja e milho. Isso se dá pela cultura de feijão ser uma cultura mais delicada e seu preço ser muito volátil. Então a gente tem horas que o produtor opta pela segurança do plantio da soja e do milho,
que seria uma cultura mais segura de produção e também um preço mais fixo, garantido assim seu lucro. Segundo a Conab 2021, temos uma produção e área para o Brasil de 920 mil hectares para a primeira safra e totalizando as 3 safras de 2.945,9 mil hectares. Isso se dá um aumento de 0,7% em relação à área plantada do ano passado. Exigências edafoclimáticas. Então, o feijoeiro ele tem uma ampla adaptação, ele pode ser plantado em praticamente todos os estados do Brasil. Então, a gente vê seu plantio desde aqui do sul até o norte e nordeste, onde lá é plantado bastante feijão calpi. A sua temperatura ideal está na faixa de 15 a 27 graus, sendo que temperaturas fora dessa faixa vão afetar o desenvolvimento do feijoeiro, também prejudicando os seus componentes de rendimento. Sobre a radiação solar, quanto menor tiver a radiação solar, ocorrerá também uma redução na sua área foliar e, consequentemente, diminui seu metabolismo. E esse efeito também é o contrário quando temos uma maior radiação solar. A sua classificação botânica e morfológica. Ele é pertencente da classe das dicotiledôneas, a sua germinação é do tipo epígia. Nessa germinação, o cotiledone que está inserido a caulículo volta-se para fora do solo. Então, aqui no slide a gente pode ver os cotilédones saindo para fora do solo, formando as primeiras folhas. O estágio do desenvolvimento feijoeiro é dividido praticamente em vegetativo e reprodutivo. Essas fases são subdivididas em etapas, sendo o estágio, a fase vegetativa, dividida de V0 a V4, e a fase reprodutiva de R5 a R9. Na imagem a gente pode ver melhor, onde V0 seria a fase de germinação, V1 emergência, V2 folhas primárias abertas, V3 primeira folha trifoliolada aberta e plana, V4 terceira folha trifoliolada aberta e plana. A partir daí a gente começa o estágio reprodutivo em R5, que seria o primeiro racimo floral nos nós inferiores, também conhecido pela pré-floração. R6 a primeira flor aberta, que seria a floração. R7 formação de vagem, R8 enchimento de grão. E, por último, o R9, que seria a maturação até seu ponto de colheita. Adubação nitrogenada. Então, a gente sabe que o nitrogênio é o nutriente que o feijoeiro necessita em maior quantidade e é um dos grandes nutrientes pesquisados para obter seu aumento de produtividade. Ele é responsável principalmente pelo crescimento vegetativo, formação de clorofila, produção de novos tecidos e células e é um dos principais custos de produção. Ele pode ser retirado tanto do solo, atmosfera e fertilizantes pela planta, sendo que o principal meio é através do fertilizante, sendo ele em base e cobertura. O seu fornecimento e aplicação se dá, então, principalmente pelos fertilizantes. A sua aplicação deve anteceder o estágio V4, assim, fazendo um manejo mais correto. Também devemos tomar muito cuidado, por ele ser um dos maiores custos, então, para não haver a perca dele. Então, temos que ele é fornecido através da ureia. Essa ureia tem sua síntese a partir de amônio e gás carbônico. O nitrogênio também é um dos nutrientes mais estudados para elevar seu potencial produtivo e ele se faz um limitante de sua produção. Essa limitação de produção dá basicamente pelos danos de seu excesso, como já falado, o autossombreamento, acamamento e uma suscetibilidade maior da planta ao ataques de pragas e doenças. Temos que, de acordo com Fornazieri Filho et al. 2007, em seu trabalho encontrou que, com o aumento da dosagem de N em cobertura, promoveu um acréscimo linear nas produtividades de grão da cultivar estudada por ele. Esse acréscimo se deu até a sua última dose estudada. Então, as consequências de um alto fornecimento de nitrogênio seriam o crescimento vegetativo acelerado, assim prejudicando os estágios reprodutivos, e também estimulando o crescimento da parte aérea, ocasionando maior incidência de autossombreamento. Reguladores de crescimento no feijão. Então, visando um maior rendimento de grãos à cultura, a gente buscou a associação de um regulador de crescimento juntamente com a dose um aumento da dose nitrogenada. Esse uso de regulador de crescimento tem por base a redução das plantas. A gente pode verificar que é muito utilizado esse uso na cultura do algodão e do trigo. No algodão é feito para diminuir a altura de planta, facilitando na colheita e também aumentando sua produtividade. No trigo a mesma coisa, para não ocasionar o acamamento. Uma das grandes questões seria o momento de aplicação e os herbicidas utilizados. Então a gente tem que tomar cuidado com herbicidas utilizados, pois
pode dar incompatibilidade e o momento da aplicação também deve ser no estágio ideal. Por estágios mais tardios ou antecedentes o correto, ele pode vir a ocasionar danos à planta e também não funcionando como deveria, no caso, não regulando o seu crescimento. Então, agora, falar um pouquinho dos materiais e métodos. O experimento foi alocado no município de Itapejara do Oeste, comunidade de Boa Esperança. A propriedade é pertencente ao seu Gemiro José Guzzo. Temos como as coordenadas aqui no slide. Ela fica a uma altitude média do nível do mar de 549 metros. Seu solo é classificado, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, como latossolo vermelho distrófico. E temos um clima CFA, que seria um clima temperado e bastante chuvoso com verão quente. Abaixo a gente tem a tabela de caracterização química do experimento, do campo de experimento. Essa análise foi feita antecedendo a cultura da soja safra, então final do ano passado, final de 2020, onde temos um V% de 66,64%. É um V% para a cultura do feijão bom, não necessitando de calagem. Então a cultivar utilizada foi a IPR Urutau, feijão preto. É uma cultivar que vem ganhando espaço, bastante área aí com o passar dos anos. Ela se demonstra uma cultivar muito produtiva, também tem o seu corte muito ereto, facilitando assim na colheita. Essa cultivar foi pego semente selecionada e foi feito um tratamento com um produto comercial Standard Top. Suas semeaduras se deu no dia 25 de fevereiro de 2021, após colheita de soja. A densidade foi de 13,5 sementes por metro, totalizando uma população de 300 mil sementes por hectare. Lembrando que a distância entre linhas da plantadeira é de 45 centímetros. A adubação de base foi utilizada o Iara Base NPK grão 132412, com dosagem de 351 kg por hectare. Lembrando que essa adubação também contém micronutrientes. O regulador de crescimento utilizado foi o Cleiro MP4, mais conhecido comercialmente como Pix HC da BASF. Esse é um regulador muito utilizado no feijoeiro, na cultura da algodão. Ele tem como base inibir o ácido gibberellico e funciona muito bem no feijão, eles vêm aprovando ano a ano. Suas doses utilizadas para o trabalho foi de 0, 0,1, 0,2 e 0,3 litros por hectare, sendo que na bula para o feijoeiro, ele não é indicado para o feijoeiro, é somente algodão e cana, mas para o algodão ele tem como dose 0,2 litros por hectare em aplicação única. Então a gente decidiu utilizar desde o 0 até o 0,3. A vazão de calda para aplicação foi de 200 litros por hectare, considerando uma aplicação em velocidade de 1 metro por segundo, e para a aplicação foi utilizado o pulverizador costal a CO2 emprestado da Faculdade Mater Dei. Então as doses de adubação de cobertura foram de 100 kg por hectare na menor dose e 233 kg por hectare na maior dose. A ureia utilizada foi a 450000, não sendo protegida nem potassiada, assim perfazendo um total entre cobertura e base de 90 kg por hectare na menor dose e 150 kg por hectare de nitrogênio na maior dose. O controle de pragas, doenças e plantas daninhas foi realizado com acompanhamento técnico e também não se deu o controle separadamente para as parcelas, foi feito de acordo com o restante da área. A aplicação da ureia, então, foi realizada manualmente. As parcelas, para a confecção das parcelas foi utilizado o delineamento em blocos casualizados, DBC, com arranjo fatorial 2x4. Os tratamentos foram 8, então 4 dosagens diferentes de regulador de crescimento e 2 dosagens diferentes de nitrogênio. Foram feitas 4 repetições cada tratamento, totalizando assim 32 parcelas. Essas parcelas foram de 5 metros de comprimento por 5 de largura, totalizando uma área de parcela de 25 metros quadrados. Entre as parcelas foi deixado 1 metro de distância para não haver interferência de um tratamento para o outro. Então aqui temos os 8 tratamentos, sendo que T1, T2, T3 e T4 foram a aplicação de 100 kg por hectare de ureia, juntamente com T1, 0 litros, T2, 0,1 litros, T3, 0,2 litros e T4, 0,3 litros de cloreto MP4 por hectare. Já T5, T6, T7 e T8,
é a aplicação de 233 kg de ureia por hectare, juntamente com 0,1 litros, 0,2 litros e 0,3 litros em T8 por hectare de cloreto metilquático. Temos que as variáveis analisadas foram a altura de inserção da primeira vagem. Essa medição foi feita manualmente, com a ajuda de uma trena, medindo a sua altura desde do chão até a inserção da primeira vagem. Para essa medição foi utilizado, foi pega uma linha em sequência, uma linha da parcela, que representasse o geral de todas, e dessa linha foram retiradas 10 plantas em sequência. Também foi feito o número de vagens por planta, fazendo assim a contagem manual. Outra variável é o número de grãos por vagem, onde foi retirado os grãos das vagens, feito contagem manual também, e o PMS, peso de 1000 sementes. Nessa foi retirado 200 grãos por parcela, e dali foram pesados e multiplicados por 5 para se obter o PMS. Devido a intempéries climáticas, não foi possível realizar a avaliação da produtividade das parcelas. Então, as variáveis analisadas anteriores foi feito numa segunda e terça-feira. Então, e como o grão apresentava um pouquinho de umidade, a gente decidiu deixar mais uns 3, 4 dias para secar. E, infelizmente, na quinta para sexta-feira, ocorreu uma intempérie climática, ocorrendo bastante granizo na região. Assim, a gente pode ver na foto aqui que bastante estrago, os grãos foram todos para o chão, as vagens abertas, como o feijão já estava mais seco, e não foi possível fazer a avaliação da produtividade. Então, resultados das discussões. Ocorreu um severo déficit hídrico durante o ciclo do feijoeiro. Ao total do ciclo, a precipitação foi de 145 milímetros, então desde a sua implantação até a sua colheita. A gente tem, por base de estudos, que uma média ideal para o feijoeiro seria de 100 milímetros por mês, totalizando assim como foi esse ciclo da UIPR Urutau de 90 dias, 300 milímetros em frequência ideal para o bom desenvolvimento. Então a gente obteve aí uma precipitação de menos da metade do necessário. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância nova e, quando significativas, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, utilizando o software SAS Studio. Aqui temos a figura da precipitação pluviométrica, semeadura dia 25 de fevereiro. As anotações foram feitas a partir da coleta de dados. No campo experimental possuía um coletor de pluviométrico e a partir dali foram anotados os dados diariamente. Então foi verificado efeito significativo para a altura de inserção da primeira vagem em relação às diferentes doses de nitrogênio. O resultado apontou um incremento na altura de inserção da primeira vagem à medida que se aumenta a dosagem de nitrogênio. Aqui temos a figura, o gráfico. Então podemos ver que na dosagem de 150 kg, perfazendo um total entre base e cobertura, a gente obteve um aumento de altura de inserção da primeira vagem. Então, o feijão, a gente sabe que ele é muito sensível à falta de chuva, tem reduzida capacidade de recuperação, e isso também se dá pelo seu sistema radicular ser superficial e pouco desenvolvido. E esse déficit hídrico se estendeu desde a sua implantação da lavoura, afetando negativamente na sua germinação e no seu desenvolvimento inicial, e até a sua colheita. Também afetou negativamente na floração e formação de vagens. Foi visto na área que ocorreu bastante abortamento de flores, e também na hora da coleta de dados de grãos por vagem, a gente via aí vagens que tem potencial de 7, 8 grãos, com 3, 4, então muito grão falhado. Para os fatores números de grãos por vagem e vagens por planta e peso de 1000 sementes, PMS, não houve diferença estatística entre os tratamentos. Então aqui na tabela que nos traz, a gente pode ver que as médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Temos como conclusão final desse trabalho que sobre déficit hídrico severo, o aumento da dose de nitrogênio proporciona um incremento da altura de inserção da primeira vagem, sem alterar os componentes de rendimento da cultura do feijão IPR Urutau. Também temos que nas condições do presente trabalho, a aplicação de redutor de crescimento, cloreto metilquático, não apresenta efeito sobre a cultura do feijoeiro. Aqui a gente tem algumas referências que foram utilizadas para a confecção dos slides. E aqui eu deixo meu muito obrigado a todos pela atenção. Meu e-mail está abaixo para quaisquer dúvidas e estou aberto a perguntas.
Obrigado pela apresentação, Henrique. Eu gostaria de passar então direto a palavra para a discussão da banca, né? Então, iniciamos com a professora Lúria. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo convite. Obrigada, Henrique, professora Adriana, muito feliz de participar dessa banca. E começo parabenizando pelo trabalho. É super importante essa parte, a gente sabe, estamos num país que tem como base, né, o feijão, então essas pesquisas, elas são extremamente necessárias. A gente sabe que para a nossa região também é uma cultura importante, mas, como você mesmo disse, vem perdendo seu valor nos últimos anos. Depois eu vou falar um pouco sobre a sua apresentação. Eu anotei algumas perguntas, então também vou responder, depois eu passo para o trabalho escrito. Parabéns pela sua apresentação também. Estava muito segura do que você estava falando. Também aparentava que você estudou bastante para a sua apresentação. Gostei muito dos seus slides. Utilizam muitas imagens, não só do seu trabalho, mas imagens para representar o que você estava falando. Eu acho isso muito importante, muito interessante. Tá? Então, realmente, parabéns pelos seus slides, pela sua apresentação. Eu anotei algumas coisinhas que eu só verifiquei aqui na apresentação. Por exemplo, você tem um dos seus tratamentos lá de nitrogênio que você descreve como sendo 90 e 150, certo? Ou 100 e 233? Na verdade, 90 e 150 seria o total do nitrogênio disposto à planta entre base e cobertura. Daí o 100 e o 233 seria a ureia, a quantidade de ureia por hectare que foi jogada em cobertura. Mas, quer dizer a mesma coisa no final, né? Mas eu acho que só padroniza, usa um ou usa o outro, porque lá no teu gráfico está de um jeito, na explicação dos teus fatores está de uma outra forma. Só padronizar para não ficar confuso. Ali na tua apresentação também, só acho que você inverteu a parte ali do final do material e métodos por lista dos resultados de discussão. Só aquela parte da análise estatística, lá no material e métodos. E aí, sobre o gráfico da precipitação, eu já falo sobre isso. Em relação à quantidade de nitrogênio que é aplicada no feijão, por exemplo. Qual que é a quantidade normalmente aplicada? De nitrogênio, a gente trabalha geralmente com 8 sacos, uns 300 quilos, uns 120 quilos por hectare, mais ou menos, 120, 130 de ureia, né? Foi fazer um total de 50, 60, mais ou menos uns 50, 60 quilos aí, 50 quilos de nitrogênio. Entendi. E essa quantidade aplicada, você acha que pode ter alguma interferência em relação a cultivar o ciclo do feijão que você está utilizando? Sim, ela pode, quanto maior, a gente vê isso a campo também, quanto mais fornecimento de nitrogênio, ocorre um alongamento do ciclo do feijoeiro, né? Então, também, por isso é um dos motivos, eu até esqueci de colocar, seria um dos motivos da utilização do regulador de crescimento, normalizar o seu ciclo. Então, isso aí, vamos ter que colocar lá no trabalho. Outra coisa, a gente viu que teve vários problemas com o clima, né? Uma pena, mas não impede de ter algum resultado no seu trabalho. Mas, por exemplo, o que você acha que poderia ter acontecido caso tudo estivesse ok? Então, a gente... O objetivo principal é manter um aumento de produtividade, né? Mas desde o início, o problema, eu acredito que a seca também atrapalhou bastante nos resultados. Então, o feijão não teve nem como desenvolver a campo, por causa que teve uma seca enorme, principalmente no começo ali, mês de abril, pegou pesado. Então, mês de abril a gente não teve quase nenhuma chuva. Então, com o regulador de crescimento, eu acredito que a planta não se desenvolveu como era para ter sido, pois o nitrogênio não foi utilizado também totalmente, e como não houve chuva, a planta não conseguiu se desenvolver, no caso, né? Então, ficou um trabalho meio
Mas vocês esperavam, de certa forma, uma combinação específica? Assim, eu esperava que eu conseguisse controlar o acamamento da planta feijoeira. O acamamento, que geralmente ocorre, também o autossombreamento, né? Eu tentava controlar isso com a aplicação do regulador de crescimento. Sobre o teu trabalho escrito, está muito bem escrito, parabéns também. Não tem muitos erros. A única coisa que eu reparei que, para mim, é ruim é que você faz frases muito longas. E às vezes fica ruim para ler, parar, voltar para entender tudo. Mas, assim, uma das poucas coisas que eu anotei. Realmente, parabéns. Deixa eu ver aqui. Em relação ao teu abstract, eu acho que você esqueceu de mudar na última versão. Então, só dá uma olhadinha para atualizar ele. Já na introdução, você fala que o nitrogênio ele afeta muito a parte da produtividade e também a parte da qualidade dos grãos. Como que o nitrogênio afeta essa qualidade? Seria no desenvolvimento de um grão mais robusto, digamos assim, um grão mais de qualidade desde cor, de tamanho, de peso, né? Então, eu acredito que seria nesse sentido. Outra coisa que você fala muito é sobre a aplicação em condições ideais, manejo ideal. O que é esse manejo ideal do nitrogênio? Então, geralmente o nitrogênio é aplicado após alguma chuva ou antecedendo uma previsão de chuva, né, para não ocorrer a perda. Então, o manejo ideal seria isso, aplicar com umidade no solo para que ocorra a dissolução da ureia, né, que seria o nitrogênio, para a planta ter um aproveitamento melhor. A campo, como foi feito manualmente, a gente obteve isso. Então, após uma certeza de chuva, no final de tarde, depois de chover aproximadamente 17 milímetros, eu fui lá e fiz a aplicação lá por umas 5, 6 horas, finalzinho da tarde, aproveitando a umidade do solo para derreter. E além disso, atrelado à fase, né, ideal. Também, tem a fase ideal. Aqui tem uma anotação justamente disso que você falou. Achei muito, muito bom o seu referencial, muito bem descrito a parte tanto da própria cultura, a parte das fases, bem explorado. A parte só um pouquinho. Aqui você cita em alguns momentos sobre a utilização desse nitrogênio, né, na cultura, que tem esses diversos problemas. E eu queria saber se existe algum trabalho que relaciona, né, o redutor e o nitrogênio. Tem alguns trabalhos, tem trabalhos até com outros reguladores de crescimento, né? Sobre o cloreto mipiquat, eu achei só um trabalho relacionando, mas com cultivar e dosagem diferente. O mesmo obteve resultados que, com os componentes de rendimento, ele não teve resultados significativos, então não houve a mudança. Já em outros trabalhos com outros reguladores de crescimento, eles obtiveram que houve uma redução na área foliar, também reduzindo o autossombreamento e também uma redução na planta de feijão. Isso é importante ter conhecimento até aqui na parte do referencial, porque às vezes a gente fica pensando, será que tem de outros? Essa interação, né, que é o que a gente fica curioso para saber no seu trabalho no final. Avançando. Aqui eu já falei sobre essas quantidades para você padronizar, então, em relação à ureia. Outra coisa. Aqui, eu até tinha feito algumas indicações em relação à parte do clima. Mas depois, lendo os seus resultados, eu consegui entender o porquê que eles estavam lá nos resultados da discussão. Daí tudo fez sentido. Então, alguma anotação que eu tenha feito em relação a isso, você desconsidera. Tá?
Eu acho que pelos valores que você teve nos resultados, você conseguiu fazer um trabalho muito bom ao final. Tá? Conseguiu fazer uma discussão, mesmo tendo poucos dados. E aí, tentando finalizar a minha parte, a gente sabe que você teve efeito aí na inserção da primeira parte. Sim. Qual seria o efeito de ter uma inserção da primeira parte maior ou menor? Em altura? Em altura, né? Isso tem, eu acredito, pela disponibilidade de nitrogênio, como ele faz a ocorrência do aumento da planta. Isso seria, num caso positivo, pela colheita, né? Então seria uma colheita melhor, a vagem ficando mais acima do solo. Então eu acredito que o ponto positivo seria esse. Exatamente. E o meu tempo acabou, então eu agradeço aí pelo convite e parabenizo mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, professora Lúlia, pelas suas considerações e contribuições. Passo a palavra, então, agora ao professor Ricardo Ayuf para que ele faça a sua explanação. Bom dia, pessoal. Bom dia, Guzo. Bom dia, professora Adriana, professora Lúlia, professor Francisco, dos bastidores. Muito obrigado pelo convite para fazer parte da banca. Tá? Eu tenho um apreço bastante grande pelo tema feijão. Tá? Então, fico feliz assim, de poder também entender aquilo que as pessoas estão pesquisando sobre feijão. Então, show de bola. Então, vamos lá, Gus. Primeira coisa, em relação ao teu trabalho escrito, tá? Ele está bem formatadinho, está bem escrito. Tá? Acho que tu conseguiu manter o raciocínio ao longo do texto, que às vezes nem sempre é fácil, mas você conseguiu manter o raciocínio, então isso foi bem legal, assim. Mesma coisa que eu comentei em outras situações, referencial teórico para mim nunca vai ser suficiente, tá? Porque eu sempre penso que a gente deveria tentar esgotar a bibliografia existente no mundo, mas é difícil. Então, aquilo que o teu trabalho estava proposto, tá bom, tá? Então, show de bola. Agora, tem só algumas coisinhas assim, de referências que tu pode arrumar, sabe? Aquilo que não ficou de acordo com a norma e tal, mas é coisa pouca, tá? Então depois tu dá uma olhadinha e organiza, beleza? Antes de versão final, tá? Com relação à tua apresentação, cara, ela foi muito boa, tá? Você apresentou praticamente 20 minutos também, então demonstra treinamento, demonstra que você criou a tua apresentação, preocupado com o tempo, então isso é importante, né? Demonstra assim que você foi tentando otimizar o tempo que tinha disponível. Tá? A tua oratória é muito boa, né, cara? Você gesticula bem, você fala bem, então tente melhorar isso sempre. Tá bom, cara, mas procure deixar cada vez melhor. Muitas vezes a gente precisa muito, né, dessa nossa capacidade de oratória para convencer as pessoas de alguma coisa que a gente acha importante. Então, você tem uma qualidade muito boa nisso, então não perca ela, continue aprimorando, digamos assim, beleza? Então, foi muito boa. A única coisa na tua apresentação, depois dá uma olhada, tu colocou uma imagem que mostra o avanço do ciclo de uma planta com uma flechinha para cima, e não é feijão. Sim. Coloque no feijão, tá? Ou deixe sem, tá? Beleza? Aquela hora que você foi mostrar a imagem medindo aí a altura de inserção na primeira parte, você tem uma figurinha, um desenho, né? Então, você podia ter tirado uma foto tua fazendo aquilo, tá? Ou deixa assim, tá? Nós entenderíamos da mesma maneira, tá? Daí fica uma apresentação mais formalizada, tá? Mas é coisa assim, sabe? Coisa de gente chata procurando o que falar, tá? Mas tire, não façam isso, tá? Agora, cara, com relação ao teu trabalho, tá? De modo geral, o teu trabalho ele tem coisas extremamente importantes para a gente discutir, tá? Então, a minha discussão com você vai ser pedreira, que nem foi no teu trabalho, tá? Por exemplo, assim, quando eu fazia faculdade, eu estava na graduação, eu trabalhava com feijão. Quando eu fui fazer doutorado, eu trabalhei com feijão. E na banca do meu doutorado, um membro da banca me fez uma pergunta.
E ele me disse assim, ó, eu vou fazer a mesma pergunta que ele me fez. Você acha que o teu trabalho é sustentável? Então, acredito que sustentável na forma de concretizar o que está falando. Sustentável no sentido de, eu vou explicar o contexto. Você está usando feijão, Sim. que é uma planta leguminosa. O que nós temos na nossa cabeça sobre uma planta leguminosa? Vamos pegar o exemplo do soja. Você aplica nitrogênio na soja? Não. Pois ela retira. Porque ela fixa nitrogênio, Sim. ela é uma leguminosa. Então, por que você, como pesquisador, engenheiro agrônomo, daqui a alguns meses, vai testar a aplicação de nitrogênio numa leguminosa? Por que você não usou inoculante no feijão ao invés de aplicar nitrogênio no feijão? É que o nitrogênio, eu vou repetir o que eu já disse, é um dos nutrientes mais estudados para o aumento da sua produtividade. E a gente vê que isso se concretiza, né? Que a aplicação de nitrogênio traz resultado ao feijoeiro, em componentes de grãos, de rendimentos. Então, a gente foi buscando por ali um aumento da sua produtividade. Só que a gente viu também que ele limita a produção, justamente pela ocorrência de fatores indesejados. Então, aí que a gente tentou unir uma técnica que é muito utilizada, que seria no trigo, uma gramínea, né, no caso, mas também no algodão, trazer para o feijão, fazer um manejo mais tecnificado, tentando buscar um aumento na sua produtividade, tirando fora de uma inoculação, alguma coisa assim, trabalhando ainda com cobertura, né? Eu concordo 100% contigo. Eu acho que O feijão, ele não responde à inoculação. A gente, inclusive, já fez um experimento aqui com alunos de FG de Materreira, da primeira turma, a Marina. Nós aplicamos inoculante turfoso, inoculante líquido. Não dá resultado, cara. Então, o feijão, ele é uma planta que tem, sim, dependência de aplicação de nitrogênio em cobertura. Tá? Então, isso é importante destacar, porque às vezes as pessoas têm um discernimento de que é leguminosa, então fixa nitrogênio. Não, não é o mesmo raciocínio para todas as espécies. Então, eu acho que tu foi, inclusive, generoso nas tuas doses dele. Eu acho que tu poderia ter, criado uma hipótese de ter aumentado ainda mais o teu número de doses avaliadas e ter subido ainda mais a dose dele. Sabe? Então, eu acho que a gente pode explorar isso mais no feijão. Tá? E aí, essa interação que vai existir com o regulador de crescimento, excelente. Tá? Eu já participei de outras bancas de TCC que trabalhavam com nitrogênio no feijão, com respostas positivas, porém, a velha discussão. Eu vou te fazer a mesma pergunta. Você acha que V3 é, de fato, um estágio correto para a aplicação de nitrogênio no feijão? eu acredito que sim. Eu tenho por base aí que seria um estágio correto. Que ele responderia melhor. Porque eu tenho uma dúvida com relação a isso. Eu acho que sim, que o V3 é uma fase adequada para fazer a planta crescer. Só que talvez a gente poderia fazer uma outra aplicação de nitrogênio depois, pensando no enchimento de grão. Sim. Porque aí você não aplicaria, isso é hipótese, tá? Eu não sei a resposta disso. Eu estou imaginando. Mas, por exemplo, se você aplicou no V3 parte da dose para fazer a planta crescer, beleza, você tem um resultado positivo em altura de inserção na primeira margem e resolver o problema de colheita. Depois, você aplica pensando em enchimento de grão. Sim. Não sei, talvez pudesse dar um resultado. Sabe por quê? Porque a gente não tem uma gramínea que define número de fileira, número de grão por fileira, entendeu? Então, a gente poderia pensar num estímulo diferente. Não sei. E pode ser para deixar que o professor Adriano criar experimentos depois. Até, só atrapalhando, no início da nossa discussão, a gente tinha feito, era para ter feito, corrido o trabalho com 2 aplicações de nitrogênio. 2 doses, não todas em uma dosagem. Mas como não choveu, praticamente em nada, quando deu a primeira chuva, que deu para entrar aplicando, a gente já fez a dose total, porque marcava mais um mês sem chuva. E já vinha de um mês sem chuva, então foi a chance. Mas a ideia inicial era separar em 2 a dosagem de nitrogênio. Perfeito, então. Acho que é importante. Tá?
Regulador de crescimento de feijão, aí eu acho que é algo novo, tá? Se a gente for considerar o tempo de utilização do regulador em feijão, é algo novo, e a gente precisa continuar avaliando, sabe? Então, o que você fez de dose, acho que está beleza, tá? De testar diferentes doses, mas também acho que seria necessário aplicar em diferentes fases. Tá? Por quê? Porque eu acho que a gente ainda não tem uma resposta certa. Tá? Você está estimulando a planta a crescer no V3, aplicando N, e qual seria o momento então de falar para ela para de crescer um pouco? Será que não seria um pouquinho mais para frente? Sim. Entende? Porque você está dando N fazendo ela crescer. Será que seria o momento adequado de pedir para ela parar de crescer? Então, hipótese, não sei também, mas acho que seria importante no próximo experimento ter diferentes fases tecnológicas de aplicação. Tá? E aí, claro, ver o tipo de resposta lá na frente, né? Enfim. Então, show de bola, cara. Acho que o trabalho, você conseguiu mesmo tendo a dificuldade pelo clima, tendo a dificuldade, né, pela intempérie do granizo e tal, você conseguiu criar um raciocínio dentro do teu resultado de discussão. Então, acho que tem méritos, mesmo você não conseguindo avaliar tudo o que você queria. Tá? Então, depois tem outros apontamentos ali, só para você considerar na apresentação dos resultados. Esse é um negócio meu, particular. Eu acho ruim de avaliar a tabela quando você colocou lá, tipo, T1, T2, T3, até T8. Acho que você poderia ter colocado 100, 0. Entendeu? Aí, 100, 0,1. Para mim, sabe? Fica mais visível. Entendeu? Porque eu tinha que olhar T1, eu tinha que ler lá embaixo. T2, eu tinha que ler lá embaixo. Então, eu já li o teu material e métodos e já estou ligado no que são os teus tratamentos. Eu chegaria no resultado de discussão com a tabela, com os teus, tipo, uma sigla, né, entre aspas, que você criou ali. Acho, tá? Porque fica um pouco mais fácil de ver. Mas, enfim, aí de cada um. Tá? Beleza, então, cara, muito obrigado aí pelo convite, parabéns pelo trabalho e espero que você possa contribuir com outros orientados do professor Adriano no semestre que vem para repetir o teu trabalho. Tá? E eu acho que você deveria estimular esse pessoal a repetir, tanto em safra quanto em safrinha. Tá? Safrinha é nosso clássico, claro, mas por que não testar na safra também? Tá? Estamos pesquisando, estamos buscando resposta, então vale a pena. Beleza? Valeu. Beleza. Então, obrigado, professor Ayuf, pelas suas considerações. Né? Agradeço ao professor Ayuf e professora Lúlia por terem aceito o convite da banca, por terem contribuído com o trabalho. Né? E agora eu peço que o Henrique e os demais colegas se retirem para a banca se reunir e definir a aprovação ou não.
Bom, retornando, então a banca se reuniu, depois de muita discussão, a gente considerou o seu trabalho aprovado, né, com uma média anual. Então, deixo meus parabéns a você. Deixo o espaço aberto, caso você queira fazer algum comentário ou agradecimento. Então, agradeço primeiramente a Deus por possibilitar tudo isso. Também a minha família, que se teve presente em todo o decorrer do trabalho, ajudando com tudo possível. Agradeço também ao meu orientador, professor Adriano, pelos conhecimentos e experiências repassadas, amigos e colegas, e a todo o corpo docente da Faculdade Mater Dei, que se fez presente desde o início da minha carreira aqui. Então, muito obrigado a todos vocês. Bom, como orientador, gostaria de deixar meu parabéns então, a você pelo seu trabalho, pela tua condução, né? O experimento era para ser implantado na safra, você que não deixou, falou, não, na safrinha só chove um pouco mais, choveu menos do que na safra, então o trabalho ali, o trabalho foi intenso, né? Mas o resultado a gente acabou não tendo o que desejava, porque o clima não nos favoreceu. Né? Mas deixo meu parabéns pelo teu empenho aí na condução do trabalho. Obrigado. A partir de agora, então, eu declaro encerrada a sessão de defesa do Henrique Gusso.